Olá, queridos amigos. Uma alegria ter a sua presença, a sua companhia aqui conosco. Hoje a gente vai meditar sobre o Salmo 46. Salmo 46 tem sido base de muitas canções. Talvez, se você é do contexto mais luterano, quem sabe reformado, vai conhecer as palavras da música Castelo Forte. Baseado nesse salmo, Lutero, então, é inspirado a compor essa canção que se torna a base desse movimento reformatório. Mas, acima de tudo, eu acredito que esse salmo ele tenha sido e é muito utilizado justamente para pessoas que estão passando por momentos muito difíceis, momentos de aflição, momentos de tribulação. Eu quero convidá-los a meditar sobre a seguinte pergunta: aonde Deus está em tempos de aflição? Olá, eu sou o pastor Matheus Schmidt, é uma alegria ter a sua presença aqui entre nós. Esse é um espaço para que a gente possa meditar na Santa Palavra de Deus. Fique à vontade, curta, comente, compartilhe, para que a gente possa, então, compartilhar essa mensagem, essa boa nova para mais pessoas. O Salmo 46 começa com o versículo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Que versículo bonito, mas ao mesmo tempo que versículo desafiador. Desafiador em diversos sentidos. Como pastor, eu tenho acompanhado as pessoas nas suas mais diversas aflições. Às vezes é no trabalho, às vezes é em relação à sua família, a seus filhos, às vezes é no relacionamento de casal, às vezes até numa separação, às vezes é em questões de saúde, na espera lá no hospital, diante de uma cirurgia, de um tratamento que está sendo feito, até mesmo de um luto, alguém que está passando pela perda de um ente querido. As situações são inúmeras, onde muitas vezes é difícil a gente observar e olhar um socorro bem presente em tempos de aflição. Porque muitas vezes, em tempos assim, eu ouço: pastor, onde Deus estava quando? E você pode completar, de acordo com aquilo que talvez você esteja passando agora ou já tenha passado na caminhada da sua vida. Onde Deus estava? É desafiador isso, pensar e refletir sobre isso. Nas últimas semanas, me deparei com um livro que me chamou a atenção, baseado nesse salmo, Salmo 46. Salmo 46 nos convida a fazer a pergunta: onde Deus está em tempos de aflição? Lewis ele escreve um livro intitulado Anatomia do Luto. Esse livro está baseado no casamento, na perda da sua esposa, da Joy. Ele já havia sido bem conhecido, já tinha escrito vários livros, como Cristianismo Puro e Simples, O Problema do Sofrimento, já tinha escrito Crônica de Nárnia. E já na caminhada da vida, ele conhece a Joy, eles começam com uma amizade, depois viram um relacionamento, se casam, e ela vem a ter câncer, e o relacionamento deles dura em torno de 4 anos. Quando ela falece, ele escreve então um pequeno diário, e nesse diário ele vai trazendo e vai colocando algumas anotações em relação àquilo que ele está sentindo, ele está passando. Interessante que ele fala que o luto é quase, traz esse sentimento do medo, não dele estar com medo, mas das sensações do medo, da garganta seca, da palpitação, entre outras coisas. Mas, acima de tudo, logo no começo do caderno 1, ele diz que, ele faz a pergunta: mas onde está Deus? Ele faz um contraste. É muito mais fácil olhar Deus quando tudo está indo bem, quando tudo está certo, quando a nossa vida está prosperando. Parece que Ele está do nosso lado. Ele diz, pelo menos na minha impressão, é como se Deus estivesse de braços abertos, pronto para nos abraçar, estar ao nosso lado. Agora, vá ao seu encontro quando as coisas não vão bem. Parece que a gente vai encontrar uma porta fechada, não apenas fechada, mas trancada. E quanto mais a gente espera, mais em silêncio Deus está. Não sei se você já passou por isso, já fez esse tipo de questionamento, de que nos momentos de angústia parece que Deus fecha a porta. E quanto mais a gente espera, Ele está em silêncio. De fato, quando a gente olha para esse salmo, ele nos convida a olharmos para esses tempos de aflições. E
Ele coloca justamente de uma forma até figurada, quando os mares eles tremem, as montanhas se abalam, né? Mesmo que nossa vida ela acabe sofrendo esses abalos, logo no início do versículo 2, não temeremos. Jesus, quando ele fala dos sinais do fim dos tempos, quando reflete justamente desses momentos de angústias e aflições, que muitas vezes a gente caminha, né, guerras, né, epidemias, falta de alimento, situações difíceis acontecendo, perseguições. Lá no capítulo 21 do Evangelho de Lucas fala de sinais, desastres naturais. Quando essas coisas acontecerem, diz Jesus, fiquem firmes, não tenham medo, nenhum fio de cabelo será perdido, fique de cabeça erguida, porque logo vocês vão ser salvos. E é justamente aqui, é isso que o salmista nos convida. Não tenham medo. Não tenham medo mesmo quando você passa por momentos difíceis e de aflições. Mas o salmista, assim como Jesus, não nos conduz, não faz com que a gente olhe para o sofrimento, para as dificuldades, como uma punição de Deus, pelas dores deste mundo, como as injustiças de que Deus está sendo injusto com o seu povo. Mas justamente quando nós temos esses versículos, Jesus e o salmista nos convidam justamente a olhar com esperança para aquilo que ele faz por nós. E o versículo 4 nos convida a olhar para um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. É muito bonito essa imagem das cidades de Deus, da cidade celeste. E aqui é um contraste justamente com as cidades que se abalam, com as cidades que terminam, com a cidade que nunca termina, com a cidade que será eterna. E no meio dessa cidade há um rio que faz com que toda a cidade seja viva. Quem é esse rio? O Evangelho de João, capítulo 4, Jesus conta uma história, o evangelista conta essa história que ele se encontra com uma mulher samaritana. E aqui naquele contexto, um dos maiores diálogos que a gente tem dos evangelhos, ela vai ao encontro para buscar uma água de um poço, poço de Jacó, mas Jesus fala, olha, se você beber dessa água, você vai ter sede de novo, porque eu sou a água da vida. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der será a fonte da água da vida. E é justamente essa água, essa imagem, é retratada de novo lá no final de Apocalipse, capítulo 22, onde do cordeiro, do trono, do templo, flui rios de água viva, né, que vão curar todas as nações. Jesus é a água da vida. Jesus é aquele que vem trazer a salvação e a esperança para cada um de nós. No meio da cidade, Deus está presente. E é justamente aqui a gente faz a pergunta, onde Deus está em tempos de aflição? Deus está no meio do seu povo. Deus está na sua palavra, quando ela é pregada, anunciada, compartilhada entre nós. Deus está nos meios da graça. Deus está nos seus sacramentos do batismo, mas especialmente Deus está na ceia. Pão e vinho sendo dado e derramado em favor de cada um de nós para perdão de todos os nossos pecados. Deus está no meio do seu povo, compartilhando a sua graça e a sua esperança. Aonde Deus está em tempos de aflição? Lewis, dentro da caminhada do seu luto, aos poucos ele foi percebendo e foi vivenciando isso. E quando chega no caderno 3 e para o caderno 4, ele fala assim, eu não vejo mais que essa porta está trancada, essa porta está fechada. De fato, quando eu faço essas perguntas, e ele comenta essas perguntas como, por que, ó Senhor, apenas 4 anos? Eu estava feliz antes de conhecê-la, porque o Senhor me concede que eu tenha a possibilidade de ter esse relacionamento e de repente tira de uma maneira tão rápida. E assim a gente também tem perguntas muito parecidas, que a gente tenta colocar o porquê. O porquê, ó Senhor, essas coisas aconteceram. E Deus, ele responde dizendo, certamente, Deus ainda está em espera
parece que a gente está esperando, parece que Deus está em silêncio, mas Deus não deixa de nos responder. Esse silêncio não é sem misericórdia, sem compaixão. E ele traz uma linguagem muito interessante, que ele fala assim, que esse Deus, ele vem ao meu encontro e diz, calma, minha criança. Algumas coisas você ainda não entende. Esse salmista, esse salmo, na verdade, nos faz olhar para um Deus todo-poderoso, onipotente, que mesmo que a gente não entenda ou conheça todas as coisas, ou não esteja sob o nosso controle, a gente confia que Deus está no controle de todas as coisas. E aquilo que Deus faz é o melhor para a nossa vida. Aquilo que a gente ora também no Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em um momento dessa caminhada de Lewis, ele fala assim, ele traz uma metáfora muito interessante quando reflete a questão da confiança. Ele diz assim, uma coisa é olhar para essa corda e dizer que ela é suficiente para aguentar o meu peso. Eu estou aqui, a corda está ali, se por acaso eu precisar, eu sei que ela vai me aguentar. É um tipo de confiança. A outra é quando você está no precipício e sua vida depende dessa corda. Da mesma forma também na nossa caminhada de vida, às vezes a gente tem percepções sobre Deus. Deus está lá, eu estou aqui. Quando eu precisar dele, então eu vou confiar plenamente. E Lewis passou por isso. Ele teve que colocar a sua vida nas mãos do Senhor e perceber o cuidado e a proteção de Deus na sua vida. Esse é o mesmo convite que o salmista faz para nós, para colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. E muitas vezes é nos momentos de aflições, nos momentos de angústia, que a gente vai perceber aquilo que o último versículo nos orienta, nos fala. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ao nosso lado, Deus está presente. Pode ser que a gente não identifique a voz do Senhor, mas não significa que nós estamos sozinhos ou abandonados, ou que Deus não age em compaixão e misericórdia para cada um de nós. A minha oração é que na caminhada da nossa vida, por mais que seja difícil muitas vezes a gente perceber que Deus está sempre presente em tempos de aflição, Deus nos convida a olhar para Ele, a nos aquietar nas suas promessas, como diz o versículo 10, e a ouvir de novo, eu sou o teu Deus, eu estou com você. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E no versículo 8, né? Contemple as obras do Senhor, contemple aquilo que Deus tem feito. Que o bondoso Deus esteja no coração e na vida, na sua vida, em mais uma caminhada e que a gente possa sempre, assim como o salmista nos convida, a colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Deus abençoe, um grande abraço.